Olá, meus cumprimentos a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus e Atualidade, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17, que tem por título Jesus e Insegurança. Aí a Joana, a autora espiritual do livro, ela faz um arrazoado a respeito da insegurança, e é interessante porque ela não começa falando da insegurança, mas da questão da segurança, dizendo que segurança na Terra é uma conquista muito difícil e remota, ou seja, termos segurança implica numa evolução espiritual, porque nós somos seres passageiros. Tudo na nossa vida é temporário. E a segurança, nós só vamos adquirir segurança real quando nós atingirmos aquele estágio de evolução espiritual permanente, plena, quando nos tornarmos espíritos puros. Então, só para dar uma pincelada nesse conceito de espírito puro, porque nem todos que me acompanham são espíritas. O espírito puro é aquele espírito que já avançou na sua carreira evolutiva desde a condição de espíritos mais simples, mais rudimentares, ignorantes mesmo, e alcançaram aquela condição de pleno saber. É aquele espírito que já dominou todos os conhecimentos possíveis na Terra, na espiritualidade, que já adquiriu todas as virtudes possíveis para o espírito. E nós, segundo os espíritos, no livro dos Espíritos, eles nos informam que o espírito que atingiu essa condição e que viveu aqui na Terra foi Jesus. Então, aquele espírito que dominou tudo. E tanto isso é verdade que, olha só, a gente não para pensar isso, mas quando Jesus acalma a tempestade, ele tinha domínio de como aquilo acontecia. Por isso ele fala para a tempestade para parar e a tempestade parou. Quando ele curou o leproso, é porque ele dominava o conceito da doença e ele curou então o leproso. Quando ele expulsava os espíritos daquelas pessoas perturbadas ou obsidiadas, como a gente costuma dizer, é porque ele sabia do que aqueles espíritos precisavam e do que aquelas pessoas que eram vítimas daqueles espíritos precisavam também desenvolver dentro de si. Aí vocês podem me perguntar, mas Jesus não curou todo mundo, mas Jesus não dominou, não realizou todas as proezas, né, da natureza. Não, realmente não. Por quê? Porque ele só agia dentro das possibilidades e não derrogava as leis de Deus. Então, por exemplo, pela lei de Deus, nós estamos submetidos à lei da gravidade. Então, se eu me jogar num penhasco, não adianta, depois que eu me jogo, falar com Deus assim, me segura, meu Deus, eu vou cair, vou me espativar lá embaixo, porque o meu corpo físico está submetido à lei da gravidade. Bom, aí a gente volta então para a questão da segurança. Como Jesus falou, a segurança é uma conquista. Então, para nós adquirirmos essa segurança plena, é uma coisa que demora, vai demandar tempo, vai demandar esforço da nossa parte, até que a gente atinja essa condição. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, o que quer dizer que nós todos aqui, invariavelmente, somos espíritos imperfeitos. Então, nós não somos espíritos puros. Portanto, a gente vai passar por todas essas dificuldades características da nossa condição espiritual. Portanto, também não vamos ter aquela segurança que só a evolução espiritual plena nos faculta. Que a nossa insegurança resulta da nossa fragilidade espiritual e da nossa fragilidade física. Então, olha como isso é verdadeiro, né? Hoje nós podemos estar plenamente saudáveis.
ter saúde, gozar de bem-estar, mas dali a pouco o nosso corpo físico pode começar a manifestar doenças, porque nós somos seres frágeis. Então, e o nosso corpo é sujeito a muitos fatores que agridem a nossa constituição física e proporcionam, então, estados transitórios de harmonia. Então, a nossa harmonia é temporária, é passageira. Com o passar dos anos, com o decorrer do tempo, nós vamos sentindo uma dor aqui, uma dor ali. A gente costuma brincar, eu, por exemplo, né? Que eu estou na idade do condor. Procuro fazer tudo certo, mas nem por isso eu fico isenta das dores físicas, porque ainda sou espírito que preciso avançar muito em termos de evolução espiritual. Mas a Joana continua dizendo que esse desgaste físico é natural. Todos nós, se nós vivemos muito, né, nós vamos adquirindo, o nosso corpo vai se desgastando e nós vamos então sofrendo os resultados desses desgastes. Aí lá na frente ela vai falar que também essa insegurança ela deriva da nossa questão emocional. E ela vai dizer então que nós passamos por fases de alegria, de angústias que se sucedem umas às outras. Ora nós estamos felizes, em termos, né? Porque feliz plenamente nós nunca somos, nós temos estados de alegria, mas de felicidade plena não. Então nós passamos por essas situações de angústias e alegrias, e elas se sucedem umas às outras, até, diz a Joana, o momento da libertação. Então essa libertação, ela tanto pode ser a libertação que vem através da desencarnação, porque no momento em que eu desencarno, eu fico liberta desse corpo físico. Mas a libertação real, ela vem da minha condição de onde eu adquiro a condição de espíritos tão evoluído que eu me liberto. Eu não tenho mais as amarras do corpo físico. Estou liberta. E por isso a gente deve sempre procurar avançar espiritualmente, para que pouco a pouco eu vá adquirindo essa condição de liberdade total, a liberdade do corpo físico, a liberdade de tudo que me prende à minha condição material. Então, à medida que eu vou me libertando, eu vou automaticamente me desvencilhando de todas essas questões que me infelicitam, que me trazem essa falta de liberdade espiritual. Aí ela vai falar também que uma das coisas na verdade, trazem insegurança são ainda os instintos agressivos. Esses instintos agressivos, ela fala que nos conduzem, olha só, a neuroses, a paranoias, a enfermidades mentais e a violência. Interessante isso, né? Porque quando eu sou uma pessoa que eu sou agressiva, a minha agressividade normalmente é porque eu quero me proteger. E eu só quero me proteger do outro, porque eu acredito que o outro vai me prejudicar. Então isso vai gerar em mim, ou vai ser causa das minhas neuroses, das minhas paranoias. Eu vivo sempre naquela situação, naquela condição de medo. O outro, eu vou sempre querer me proteger do outro, porque eu temo que o outro vai me prejudicar. Mas a Joana, nesse texto, em todos os textos desse livro, na verdade, ela sempre vai falar que o meu maior inimigo sou eu mesma. Então eu tenho que procurar a minha evolução espiritual para que eu viva uma vida tranquila. Eu não preciso ter medo do outro. Eu preciso trabalhar em mim as minhas neuroses, os meus medos, as minhas angústias, para que eu vá me libertando progressivamente. E aí ela também vai falar que tudo em função disso multiplicam-se os crimes. E esses crimes se multiplicam com uma velocidade incontrolável. Basta que a gente olhe um pouquinho para o lado de fora, e eu aponto aqui para a janela, né, porque é lado de fora mesmo, para eu ver o quê?
a quantidade de situações que nós mesmos nos sentimos impressionados como o homem é violento, como o homem aqui no sentido de ser humano, né, é capaz das violências mais assombrosas contra o seu irmão e muitas vezes contra si mesmo. Porque assim, ó, toda vez que eu agrido um irmão, e irmão aqui em termos de filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, porque todos nós, querendo ou não, nós somos irmãos dos nossos irmãos consanguíneos, nós somos irmãos dos nossos vizinhos, nós somos irmãos dos nossos colegas de trabalho e nós somos irmãos também até daqueles que cometem crimes, porque eles são criminosos temporários, porque eles ainda não entenderam que só o amor é capaz de fazer com que nós sejamos plenamente felizes. Então, enquanto eu cometo crime contra o outro, mas eu cometo crime contra mim mesmo, porque a vida funciona como um bumerangue. Tudo que eu jogo para o outro, todo o mal que eu cometo contra o meu irmão, volta para mim. Então, se eu sou uma pessoa que eu entendo isso, e se eu tenho um mínimo de inteligência espiritual, eu vou, mesmo quando eu ainda quero, né? Porque como espírito imperfeito, eu posso ainda desejar lá no meu íntimo praticar o mal. Mas mesmo assim, eu vou respirar fundo e eu vou pensar, não, eu vou largar isso de mão, porque eu sei que isso só vai me trazer infelicidade e malefício. E ela diz assim, ó, que instala-se no íntimo a desconfiança e todo um séquito de famanazes. Fui procurar o que significa isso. Famanazes são pessoas influentes, são pessoas famosas. E olha como nós vivemos num mundo onde parece que todo mundo quer ser influente. E nós nos deixamos levar por essas pessoas. Achamos que essas pessoas são muito, porque são famosos, são muito felizes e não são. São pessoas que na aparência são muito felizes. Mas vai ver lá no íntimo, né? Quando você vai ver no íntimo, são pessoas cheias de conflitos morais que a gente vai descobrindo pouco a pouco. Bom, aí Joana continua o texto, fala que tudo isso decorre do nosso primitivismo, em que a humanidade, mesmo no tempo de Jesus, se debatia, e que Jesus tentou, naquela época, né, para a implantação do reino de Deus nos nossos corações. Mas ele também sabia que isso não seria conseguido assim, de uma hora para outra. Ele sabia que para isso o homem teria que enfrentar muitas dificuldades. E a Joana diz assim, que Jesus sabia quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que a paz, né, aquela paz que Jesus veio trazer e que até hoje nós ainda nos debatemos, até hoje, veja, nós até hoje vivemos num mundo de profunda violência. Então a gente ainda não conseguiu implantar a paz no mundo e muito menos a paz dentro de nós. Quando nós conseguimos respirar e dizer, não, eu estou em paz, eu estou conseguindo, parabéns para nós. E aí ela vai dizer o seguinte, que Jesus ofereceu, abre aspas, ofereceu uma perspectiva de paz, ao afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, o que Jesus está falando? Que aquela pessoa que conseguir seguir todos os seus ensinamentos sem titubear, sem desistir, então é perseverar até o fim. Quer dizer, não são as questões humanas que vão me demover dos ensinos de Jesus. As violências, as dificuldades, eu vou enfrentar tudo isso porque eu faço uma opção por Jesus. Então, por isso que ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, olha só que a Joana, ela vai explicar o que a salvação aqui significa. Porque nós falamos que Jesus é o Salvador, não é isso? Mas ela vai dizer que tipo de Salvador é Jesus? É aquele que vem e nos tira das dificuldades? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que Jesus,
A gente pode orar, a gente pode pedir para Ele nos dar força, mas Ele não retira de nós as dificuldades da vida, porque Ele sabe que são essas dificuldades que nos vão fazer crescer. Então ela diz assim, ó, a salvação aqui, abre aspas para Joana novamente, deve ser tomada como um estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, em que o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo. Então a salvação é isso, quando eu adquiro autocontrole e vou adquirir essa harmonia que vai caracterizar o meu ser, mesmo quando o meu exterior esteja uma verdadeira bagunça, um verdadeiro caos. A gente vê isso no seio da família. Às vezes a família está complicada, mas essa complicação não deve me atingir, mesmo quando eu fico entristecido, porque eu não quero ver um filho brigando contra o outro, eu não quero ver um filho passando por necessidade, eu não quero. Mas, ao mesmo tempo, se eu entender que essas dificuldades é que vão fazê-lo crescer, eu vou aceitar, vou orientar, vou orar, vou pedir a Deus que dê força, dê coragem para que nós possamos atravessar essas tempestades da vida com a certeza de que tudo isso, bateram aqui na porta, que tudo isso vai me ajudar a crescer. Aí a Joana continua dizendo, salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo e, confiante, entrega-se à realização do compromisso estabelecido. Então, se eu não sei o que eu vim fazer aqui, para que eu estou aqui no mundo, por que é que eu passo pelas turbulências da vida, eu vou ficar sempre nessa situação de insegurança interior. Aí ela vai dizer também assim, a responsabilidade faculta-lhe, quer dizer, faculta ao homem consciente, segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Olha só que interessante que ela fala, né? A minha segurança vai ser sempre relativa, porque a segurança total eu só vou adquirir quando eu atingir a condição desse homem integral, desse homem total, desse homem pleno que era Jesus. Aí já na finalização desse trecho ela diz assim, cada pessoa tem um compromisso específico na vida. Eu tenho um compromisso, você tem um compromisso, cada um de nós aqui. E com a vida. Então, é na vida e com a vida. Porque é interessante essa fala da Joana. Cada um de nós nasce com um objetivo. Então, eu tenho um compromisso na vida, mas eu também tenho um compromisso com a vida. Porque eu estou na vida para realizar um objetivo. E eu preciso saber qual é o meu compromisso com a vida, para que eu possa seguir em frente, né? E aí ela diz que Jesus nolo mostrou e o seu foi de construção do reino de Deus na terra. Então, essa frase aqui da Joana é fundamental, porque Jesus, qual foi o compromisso de Jesus? Construir o reino de Deus na terra. E o que é o reino de Deus? Lucas, no capítulo 7, versículo 21, ele diz que o reino de Deus significa que o governo de Deus não é, o reino de Deus não é um reino local, não é um reino físico. E Jesus cansou de dizer isso e nem todas as pessoas não entendiam. As pessoas achavam que ele queria construir o reino, um reino mundano, né? Tanto é que Judas, por exemplo, acreditando nisso, entregou Jesus, porque não que ele não gostasse de Jesus, mas porque ele achava que se Jesus fosse colocado numa situação limite, ele ia pegar em armas e ia lutar para libertar o judeu do jugo dos romanos. Mas aquele não era o reino de Jesus. Tanto é que ele se deixou crucificar. Bom, e aí ele diz assim, ainda diz assim, o reino de Deus é uma realidade espiritual interior
onde Deus age de dentro para fora. Então não adianta a gente querer construir o reino de Deus do lado de fora, porque o lado de fora é o reino da matéria. Agora, o lado de dentro é o reino do Espírito. E Deus age em nós de dentro para fora. Quando eu me conscientizar de que eu preciso trabalhar o meu interior, trabalhar as minhas virtudes, trabalhar o meu conhecimento, me tornar uma pessoa cada vez mais lúcida, aí eu vou estar construindo o reino de Deus dentro de mim. E construindo o reino de Deus dentro de mim, automaticamente eu vou construir o reino de Deus do lado de fora. Daí a Joana vai para o final do texto e ela diz assim: Jesus ensina como o homem deve lograr sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica. Então, a nossa evolução deve ser física e psíquica. E isso demanda tempo. Nós não logramos, ou seja, nós não alcançamos a nossa evolução psíquica de uma hora para outra. Vai demandar tempo. Portanto, minha gente, muitas vezes a gente se pega pensando assim, puxa vida, mas eu ainda faço isso, eu ainda me deixo levar por um sentimento de agressividade. É natural. Não que eu deva aplaudir esse comportamento, mas eu devo entender que a minha evolução ela é gradual, ela vem pouco a pouco, vem do meu amadurecimento, vem do meu autoconhecimento, e isso é passo a passo, degrau a degrau. Então devemos, ao mesmo tempo que a gente deve ter pressa para a nossa evolução, mas devemos também ter paciência conosco. A nossa paciência deve ser com o outro, mas também conosco. E é por isso que a Joana diz que a evolução, que Jesus não trouxe uma ideia de salvação simplista. Por quê? Porque não é assim, né? A evolução é gradual, é pouco a pouco. Demanda conhecimento, demanda esforço, demanda desejo de evoluir. E ela então diz assim: antes, Jesus propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos. Então, primeiro, o nosso esforço deve ser permanente. Não adianta eu querer me melhorar na segunda e na terça, eu já desisti. É constante, é um dia após o outro. E é o amadurecimento e o esforço permanente. E ciente de que essa evolução vai demandar o quê? Eu vou avançar um pouquinho, mas no dia seguinte pode ser que eu recue. E isso é natural. Para quê? Para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Aqui está o texto, né? Espero que tenha ficado claro por que nós somos ainda espíritos muito inseguros e por que a gente vive num mundo igualmente de insegurança. Mas não vamos desistir. Vamos tentar construir pouco a pouco um mundo em que a segurança chegue. E só vai chegar à medida que cada um de nós vá trabalhando esse sentimento de segurança que vem da vontade de seguir Jesus pouco a pouco. Se gostaram desse vídeo, compartilhem, dê o joinha, comente. Eu vou ficar feliz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.